Contar histórias é algo sagrado, porque eu com certeza fiz grandes mudanças na minha vida depois de ter ouvido histórias. Por exemplo, eu me tornei vegetariano depois de assistir um documentário. Eu comecei a tratar as pessoas de forma mais humanizada também depois de assistir um outro documentário. Então, se a gente tem esse poder tão grande de contar histórias, é importante que a gente faça isso com muito cuidado, que a gente tenha um respeito por essa ferramenta, né, que é usada para passar um conhecimento de gerações para geração, de pessoas do mundo inteiro. Você pode compartilhar, você pode causar sensações, emoções. Isso a gente pode fazer com as palavras. Só que quando a gente faz um vídeo, imagina o alcance que essa palavra não vai ter na vida das pessoas. Para quantas pessoas? Por quanto tempo? Então, aqui eu vou falar um pouquinho da teoria do roteiro. Eu não sou nenhum expert, mas eu estou comprometido a passar tudo o que eu sei. Quanto mais pessoal, mais universal. Se você quiser alcançar o maior número de pessoas, é legal você falar da sua intimidade. E é engraçado porque é contraditório. Quanto mais íntimo você falar das coisas, mais pessoas vão conseguir se identificar com aquilo que você está falando. Então, aí tá uma dica boa para você colocar na sua história. A história é o mais importante. A gente vai falar a importância do áudio, do som no vídeo, porque você consegue assistir um vídeo com a imagem ruim, só que o áudio tá legal. Agora, se a imagem tá boa e o áudio tá ruim, você já fica meio, desconfortável. Mas eu digo pra vocês, o áudio pode estar ruim, ruído pra caramba, a imagem toda zoada. Mas se você quiser saber o que acontece naquela bendita história, você vai persistir durante todo o desconforto para saber o que acontece no final. Não adianta fazer um vídeo bonito, com um áudio perfeito, a história é o mais importante, certo? Aqui é uma dica. Se você quiser contar histórias e você não sabe que história contar, você precisa de inspiração, eu digo para você, vai viver a vida, porque não é lendo um livro que a gente vai aprender a contar histórias. As pessoas que estão contando histórias hoje é porque elas tiveram experiências, elas vivenciaram algo legal. Claro que a gente pode vivenciar a história de um livro e vendo filmes, mas você viver a vida, você conhecer pessoas, conhecer lugares, passar por experiências, é realmente o que vai fazer o diferencial na hora de você contar histórias. Mostrar a vulnerabilidade do herói ou da heroína é aquilo que está ligado com isso aqui, porque as pessoas vão se identificar. Então, você mostrar a vulnerabilidade da personagem é algo que vai fazer as pessoas... Eu já passei por isso. Se você contar uma história de alguém perfeito, a pessoa não vai conseguir se identificar. Não, eu consigo me identificar com essa pessoa aí, ela tem falhas, né? Isso vai deixar a história mais interessante. Eu lembro de assistir os filmes de ação do Jackie Chan e ele se estabaca ali, ele se machuca e isso é legal, porque a gente fala assim, nossa, ele é um ser humano. E quanto mais obstáculos, mais interessante vai ser a história. Se for muito fácil, vai ficar chato. Então, na hora de colocar os obstáculos na história, você coloque bastante. Quanto mais difícil, mais valorizada vai ser, não sei a palavra certa, mais digna, mais merecedora vai ser a vitória dessa pessoa. A gente está falando aqui de comunicação social, então a gente está comunicando com a sociedade. É algo poderosíssimo, a gente vê o poder da publicidade, a gente já viu o efeito que isso teve. A gente tem o poder de comunicar e gerar cultura, e a cultura vai gerar uma moral, as pessoas vão mudar o comportamento delas. Você tem uma ferramenta poderosíssima aqui com o celular, né? A gente tem o poder de
de influenciar muitas pessoas. O cinema é a nova fogueira. Por que eu coloquei isso aqui? Porque antigamente a gente contava histórias e a gente ouvia histórias quando a gente se reunia numa roda, numa fogueira, e os anciões, as anciãs contavam as histórias pra gente, e a mitologia era uma maneira da gente passar informações de gerações para gerações. A mitologia é uma maneira da gente falar sobre assuntos que às vezes fogem às palavras, coisas sutis como a espiritualidade. Como que a gente vai falar sobre essas coisas se a gente não tem as palavras na época? Então a gente contava histórias para significar algo, então isso é muito poderoso. E aí a gente chega na jornada do herói, que é uma das coisas que o Joseph Campbell, que é um especialista em mitologia, ele propôs, depois de perceber a semelhança entre várias mitologias, né? Entre várias religiões, existem pontos muito parecidos. E aí ele formou um monomito, ele é escritor de vários livros, várias palestras, vários vídeos legais. Nesse vídeo aqui do YouTube, ele é um ótimo resumo. Depois eu recomendo vocês assistirem. E aqui ele conta um pouquinho de como que é essa estrutura da jornada do herói, que é uma ótima maneira da gente escrever nosso roteiro e basear nosso roteiro, meio que estruturar ele, né? Aqui é um mundo ordinário, um mundo comum, e aqui um mundo especial. E essa jornada ela está aqui colocada em 12 passos, como se fosse um relógio. Então aqui, né, no meio-dia ou na meia-noite, a gente tem o status quo. É quando está tudo normal na sua rotina e aí acontece alguma coisa para te chamar para uma aventura. Vocês vão começar a perceber, a lembrar de histórias, né? Você pode lembrar do Harry Potter, você pode lembrar do Guerra nas Estrelas, Jogos Vorazes, Senhor dos Anéis. Recebe uma cartinha, aparece um droide, né? Alguma coisa acontece para te chamar para uma aventura. E aí você precisa de ajuda de um livro, de ajuda de uma pessoa. E aí você sai do mundo ordinário e você pega um trem, né? E vai para Hogwarts. Você sai da sua rotina, do mundo comum, e vai para um mundo especial, mágico. E você passa por testes, por desafios. Lembra dos obstáculos. Quanto mais obstáculos você passar, mais digno, mais merecedora vai ser a sua vitória. E aí chega a abordagem. O herói chega no momento onde é o chefão no videogame. É a parte mais difícil. Ele vai enfrentar geralmente o vilão. É o vilão, né? E aí ele passa por uma crise. Aí geralmente ele morre, renasce. Você pode lembrar, inclusive, de religiões onde isso acontece, mitologias, né? Ele faz o herói faz um sacrifício. E ele tem que morrer, ou ele vai ter que desapegar de alguma coisa para conseguir uma recompensa, um tesouro. Aqui ele vai ter o resultado. Ele foge e está sendo caçado pelo monstro ou pelo desafio. Ou ele consegue destruir o inimigo dele e ele vai voltar desse mundo especial para um mundo ordinário de novo. E aí acontece uma nova vida. Ele está diferente, ele evoluiu, né? E a resolução. Aqui é a resolução de todas as tramas que estavam acontecendo. Geralmente tem aquele casal, né, de amigos que estavam se paquerando e daí eles definiram que vão ficar juntos e volta para o status quo. Tudo está de volta ao normal, só que num grau elevado. Então a gente pode ter essa experiência quando a gente sai de casa para fazer alguma coisa, a gente volta e a gente passa por coisas e a gente de repente se vê de volta no mesmo lugar, só que com alguma mudança interna. Então é muito poderoso esse conhecimento da jornada do herói.
e algo que vai realmente enriquecer quando a gente fizer um roteiro. E pode servir como base para a gente propor uma nova fórmula de jornada do herói. A gente pode colocar as jornadas do herói para outras personagens, e o vilão pode estar passando por uma jornada do herói, o coadjuvante pode estar passando por uma jornada do herói, cada um em cada passo dessa jornada. Então são fractais. Fractais são padrões que se repetem infinitamente e em todos os lugares. Aqui a gente vai falar um pouquinho da técnica. Os roteiros são como piadas. Então a gente quer chegar num lugar, mesmo que seja um roteiro triste, a gente quer chegar num lugar, provocar uma emoção na pessoa, que seja chorar. A piada é a mesma coisa, a gente tem um objetivo e a gente esconde algumas informações na hora de contar a piada, e a gente dá as informações essenciais para que a pessoa consiga fazer a conta no final e dê a risada. Então, a gente não pode entregar simplesmente o resultado de graça para a pessoa. A gente tem que fazer com que a pessoa faça a conta na cabeça dela. Então, você vai entregar as informações necessárias para que ela faça a conta no final. E aí, então você não vai entregar 2 para a pessoa, você vai entregar 1 mais 1. Mesmo que seja fácil, é melhor que você entregue 1 mais 1 do que você entregue 2. Você não vai estar subestimando a inteligência da pessoa que está assistindo. Vai ser mais interessante de assistir. Também é importante que a gente não dê uma conta muito difícil, a não ser que seja o seu objetivo. Porque a pessoa, às vezes, pode não chegar no resultado que você queria que ela chegasse. Então é interessante você dar a raiz quadrada de 3.525.000. A pessoa vai, meu Deus, qual que é a raiz quadrada disso? Daí ela não vai chegar, então é importante que você tenha isso em mente. A estrutura do roteiro foi uma coisa que eu aprendi na faculdade com o meu professor Edson Delmiro. E aqui, inclusive, revisitando as coisas que eu tinha na faculdade, achei. Aqui a estrutura, né, não vai dar para ler, do roteiro do Sid Field, que é um autor muito interessante para quem quiser se aprofundar. Aqui também eu encontrei aquilo que eu tinha anotado na aula dele. Aqui ele está dividindo um filme de 120 minutos em 3 partes. A primeira de 30 minutos, a segunda de 60 minutos e a terceira de 30 minutos. Eu fiz uma separação diferente de 35% no ato 1, 50% aqui no ato 2 e 15% no ato 3. Aqui ele colocou 25, 50, 25. Então, é uma base que você pode ter, mas para estruturar o seu roteiro. A apresentação, você vai mostrar as personagens, qual que é a situação. Aqui o ato 2, a confrontação. E aqui entre o ato 1 e o ato 2, a gente vai colocar pontos de virada. Então, a história vai mudar. Geralmente pode ser um momento onde a personagem sai do mundo comum para o mundo especial. E a gente vai ter ganchos aqui no meio para que a pessoa fique interessada. Então, colocar, por exemplo, uma história paralela acontecendo, onde você, antes de mostrar o que vai acontecer nessa história, você vai para outra história e aquilo vai ficar tipo prendendo a pessoa, querendo saber o que acontece naquela história. Então ela vai ficar, é um gancho para que ela continue assistindo. A gente tem vários ganchos, né? Pontos de virada e o ponto central, onde acontece a confrontação. Então aqui é uma base bem interessante para você construir seu roteiro. Aqui eu escrevi então, ao invés de e aí. Você pode fazer esse exercício de contar a história que você está escrevendo para as pessoas. E perceber se você está falando muito, e aí a pessoa foi à cozinha. E aí. Se você está falando muito e aí, significa que esses fatos eles não estão sendo uma decorrência do outro. Eles não estão criando uma relação entre esses acontecimentos. Se a gente está falando então, por exemplo, vi que o piso estava molhado. Então, eu fui pegar o pano de chão. A gente está criando uma relação de causa e consequência.
para esses acontecimentos. Então, as coisas estão gerando decorrências. Aqui o gancho, algo que a gente já falou e é muito importante, que você pode colocar de repente no final de um episódio, antes de você mostrar a resolução daquele conflito, você vai deixar para o próximo episódio para que as pessoas fiquem com a curiosidade de saber aquilo, né? Dá raiva, né? Mas funciona. Enquanto isso, é aquilo da montagem paralela. Enquanto isso, no lustre do castelo, aí é um ótimo lugar para se colocar o gancho, porque você tem histórias paralelas acontecendo, e você coloca um gancho sempre que termina uma, quando for passar para outra. E aí você causa um gancho em cima de gancho, e você sempre mantém o espectador preso na sua história. Você pode guardar o gancho para esses momentos curtos e o melhor gancho para o pináculo, certo? Aqui algumas práticas que vão ajudar você a escrever seu roteiro. Muitas pessoas falam que a necessidade é a mãe da criatividade, não sei o que lá é a mãe da criatividade. Na minha experiência de meditação, eu realmente percebo que o silêncio é a mãe da criatividade. Se você se dá um tempo para você ficar em silêncio, você vai perceber como a sua mente funciona, como as ideias vão vir. É aquela questão do Arquimedes, que ele estava querendo descobrir como é que funcionava a densidade, e quando ele foi tomar um banho, eureka! Então, no momento de silêncio, quando ele parou de martelar, de querer se forçar as coisas, é aí que veio esse momento de epifania. Eu digo para vocês, meditem. Se vocês quiserem saber uma meditação que eu recomendo, existe uma organização chamada Arte de Viver, que é maravilhosa. Eu faço parte, sou voluntário, e tem várias meditações guiadas que vocês podem fazer. Aqui o roteiro literário ele pode ser feito no Celtics, que era um programa que eu utilizava na faculdade. Hoje ele é online, e o interessante é que ele já faz a formatação do roteiro da maneira tradicional. Aqui eu vou mostrar para vocês um roteiro que eu fiz de um curta-metragem. E aqui esse EXT significa externa. A gente está dizendo que é uma cena que acontece no ambiente externo. Aqui é a primeira cena, o espaço sideral, é o lugar onde essa cena acontece. Aqui o dia 1, já que é um curta-metragem que acontece em 2 dias, eu decidi numerar. E dia é importante dizer também, a gente coloca dia ou noite. Aqui é a descrição do que está se passando na história. Então eu coloco imagens do espaço, a aparição de estrelas, galáxias, a Terra, a Lua. Então aqui o que está se acontecendo no filme? A gente está se aproximando da Terra, passa pelas nuvens, aquele famoso entrando, né, até chegar na casa da pessoa. Aqui abre a porta da cozinha. Aqui já é uma interna. Cena 2, na cozinha, ainda de dia, no dia 1, né? O pai entra e a filha pula nos braços dele e eles se abraçam e ficam felizes. Aqui acontece uma fala. Então eu coloco o ator a personagem e a fala dele. Você está ficando meio grandinha para fazer essas coisas. Aqui a reação dela, um beijo na bochecha, eles vão almoçar. Aqui a fala dele, você vai buscar a caixa na garagem? A filha, aqui entre parênteses tem a reação da personagem. Ficou receosa e falou sim. Então aqui a gente vai escrevendo e é muito legal a gente poder seguir uma estrutura que já existe, porque quando a gente compartilhar com outras pessoas, elas já vão estar acostumadas e seguindo esse padrão. Mas você tem liberdade para você escrever do seu jeito, de fazer um novo jeito, de propor uma nova maneira de fazer isso. Seguir essas convenções ajuda porque quando a gente for trabalhar em equipes diferentes, né? Mas são tudo sugestões de como você pode fazer o seu roteiro. Inclusive, olha que legal, por exemplo, esse vídeo aqui, ele mostra a imagem acontecendo e o roteiro ali embaixo. Tá em inglês, não sei se você vai conseguir acompanhar, mas eu vou traduzir também assim. O Miguel segue depois da família e as pétalas brilhando.
Então tudo que está acontecendo aqui, Miguel fala Dante, Dante, está acontecendo aqui. É muito interessante ver o filme e o roteiro. Então se você tiver algum filme que você gosta, busca o roteiro e vê como é que foi esse processo. Faz a desconstrução. Com certeza você vai tirar boas lições daí também. Como o diretor de fotografia colocou aquelas palavras em imagens, né? Isso é muito legal. Deus Ex Machina. Aqui nesse canal Entre Planos, ele explica o que é Deus Ex Machina. O link está aqui na descrição. Em resumo, o que significa é quando tem um desfecho para algo muito fácil. Então, por exemplo, eu tinha que matar o meu inimigo e aí de repente apareceu um ET e abduziu ele e salvaram a Terra. Então, poxa, a gente queria ver como que essa briga ia acontecer, como é que a criatividade do roteirista ia resolver essa questão. E muitas vezes isso acontece e a gente fica chateado, porque, poxa, foi tão fácil, né? Um furacão veio e acabou com o vilão. E aí, eu queria saber como que o herói ia superar o obstáculo, né? Então, isso vem de um termo já do teatro da Grécia Antiga, onde geralmente quando um herói precisava resolver algum conflito, um deus surgia para resolver por ele. O deus, ele meio que descia do céu guinchado. Então, o deus surgindo de uma máquina era o termo utilizado Deus Ex Machina. O roteiro audiovisual é muito fácil. Eu vou abrir o Word aqui e mostrar para vocês. Basta você inserir uma tabela de 2 colunas. Vou colocar 2 linhas. Aqui você vai colocar áudio, aperta Tab. Aqui você vai escrever vídeo com acento. Tab, foi a pauta, linha. Aqui geralmente a gente escreve se tem alguma música, qual que é a narração em off, né? Ou de repente pode colocar o que a pessoa estiver falando, um apresentador. Aqui vou colocar a narração em off. Narração em off é porque a pessoa que está falando não está no enquadramento, não está aparecendo no vídeo. A empresa Batatinha nasceu há 2 anos. E aqui no vídeo eu vou escrever o que está aparecendo. Fachada da empresa com funcionários. Tab para outra linha. Fundada pelo João Batata. Tab. E coloca o quê? A imagem do João Batata. Então vocês já entenderam a ideia, né? Não preciso terminar esse roteiro. Mas depois vocês gravem e me mandem o vídeo do Empresa Batatinha. Os clichês, é importante saber que eles não precisam ser evitados. Claro que a gente já viu como Deus Ex Machina é uma coisa que acontece sempre, e esse colocar aqui a corda no final. Então a gente tem uma história de alguma coisa acontecendo que é meio absurda, só que tudo bem, porque era todo um sonho e a pessoa acordou no final. Isso é um clichê que já foi usado milhões de vezes, eu já fiz. E isso acontece várias vezes porque funciona. Então existem clichês na música que as pessoas fazem o tempo todo e eles fazem porque funciona. O que a gente pode fazer é um remix. O remix é quando a gente combina coisas e forma outras coisas, coisas novas. Então você pode combinar um clichê antigo e um outro clichê e você fazer uma coisa nova. Por exemplo, o Guerra nas Estrelas nada mais é do que um filme de samurai no espaço. Os filmes de samurai já existiam e filmes espaciais também já existiam. Só que você misturar as duas coisas era uma coisa nova. Então aí eu recomendo para vocês um documentário chamado Everything is a Remix. E para quem é versão brasileira, tudo é um remix. E aqui já tem a versão, documentário dublado, legendado, é maravilhoso. Ele fala sobre a música, sobre cultura pop e computação, genética, como as coisas que são sempre cópias, transformações ou combinações. Então, esses são os princípios da criatividade. Espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você tiver alguma sugestão, dúvida, comenta aqui embaixo.
deixa seu joinha e compartilha com as pessoas, porque esse é um conteúdo gratuito que eu estou disponibilizando. Novamente, eu não sou nenhum especialista, mas eu estou com o compromisso de compartilhar tudo que eu sei com vocês. Combinado? Então vejo vocês no próximo vídeo.